O Brasil agora quer saber o que significa a frase "Of the King, the Power". Ai, gente. Não, é "Of the King, the Power, the Man and the Bester". Faltou the Man and the Bester. No vídeo de hoje, o missionário Miguel de Oliveira quebra o silêncio e responde tudo: os ataques nas redes sociais, a polêmica sobre a proibição de pregar e sua intimidade com Deus mesmo fora dos altares. Uma conversa direta, intensa e sem filtros. A partir de agora, você vai acompanhar as principais respostas dessa entrevista que está dando o que falar. Hoje, trazemos para você uma entrevista exclusiva com o profeta missionário Miguel. Eu ia falar The King of the Power, mas é o missionário Miguel. E vai ser um bate-papo, uma entrevista exclusiva, e nós vamos perguntar de tudo. E ele disse que vai responder. Estou aqui com a repórter Jaqueline, também do portal Assembleanos de Valor. Miguel, o microfone agora vai ficar com você. Ai, vai ficar comigo. Ai, gente, que alegria estar aqui no Portal Assembleano e segurar esse microfone que tem muito peso no Brasil, hein? Se derrubar ele aqui, acabou uma história. Mas que alegria estar aqui no Portal Assembleano de Valor, que hoje é uma grande emissora dos evangélicos, digamos assim, e que tem transmitido notícias no meio gospel com tanta seriedade. Feliz de estar aqui com o pastor Fábio, tá aqui com a Jaqueline, e cremos que vai ser uma ótima entrevista. Maravilha. Jaque, faz a primeira pergunta. Vamos lá. Como é que você tem recebido esses ataques nas redes sociais? Bom, eu tenho recebido como Cristo, né, recebeu a tantos ataques. Ele continuou fazendo a sua missão. E claro que antes de tudo que vinha sobre mim, a minha carne, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. Então, essas críticas eu rebato sim. Rebato com oração, com consagração, com jejum, com oração de tantas as pessoas que oram por mim para o Brasil. Então eu sou muito grato a Deus. E toda crítica, ela vem não só para te arrebentar. Eu sei que o desejo de muita gente é te ver caído, mas a maioria delas Deus faz para te abençoar e te fazer crescer. Posso já começar com uma pergunta polêmica? Com certeza. É verdade você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo conselho tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei e, claro, tive que acatar. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a minha intimidade com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de consagração. A oração que eu tenho feito com Deus é: Deus, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Então, se eu pudesse, Fábio, pedir para Deus tirar essa sentença, eu creio que Deus retiraria. Como vai retirar? É apenas um tempo. Elias ficou dentro de uma caverna. Porém, eu creio que é um querido de Deus. É um tempo de Deus me guardar, me preservar. E com esse tempo eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. No momento que você recebeu essa notícia, que você estava impedido de pregar, usar suas redes sociais, qual foi a sua reação naquele momento? Eu chorei muito, né? Eu me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo estar no altar, né? Hoje eu vi o altar e eu chorei muito, porque eu quero estar de volta, né? Eu quero poder pregar novamente, mas é o tempo de Deus, e eu não posso ser contra o tempo de Deus. Se é da vontade de Deus, eu tenho que acatar a vontade de Deus. Mas eu creio que logo, logo vou passar isso aí e vai ser um grande testemunho em nome de Jesus. Você foi proibido de pregar, de usar suas redes sociais e também de viajar para outros estados? Sim, caso eu possa viajar, claro, na companhia dos meus pais, né? Mas, eventualmente, não teria sentido eu viajar, né? Porque eu não sou turista, eu sou um pregador e todas as viagens que eu faço é para pregar. Então, eventualmente, eu estou proibido de viajar para pregar. Se eu vou viajar com um passeio e etc., eles liberam-se. O pastor Eliseu Rodrigues, ele ia te dar algumas aulas. Só que aí
passou um período, ele cancelou essas aulas. Como você reagiu no momento que ele cancelou? Claro que o pastor Eliseu, vou dar um abraço para ele aqui. Claro que o pastor Eliseu, ele é um bispo, né? um lorde, é um duque. Eu chamava ele de presidente e ficava bravo. Não sou presidente, não. Mas ele é um amigo querido, um homem de Deus, que tem um conhecimento assim fora do normal. E eu pude ter o privilégio de ter, no momento oportuno, aulas com ele, né? Quem pode de vídeo chamada, inclusive, né? Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Eliseu, porque ele me ajudou a entender muitas coisas. E ele é um grande homem de Deus. Agora, aconteceu um conflito, né, de agendas, de compromissos, e escola também, e muitas coisas. E ele também é um pastor itinerante, eu também sou. Aconteceu ali um conflito de agenda de tempo, né, melhor dizendo, e acabou licenciando. Mas eu creio que logo volta e nós vamos ter aulas produtivas em nome de Jesus. Ô Miguel, acho que o Brasil quer saber, né? Depois desse rompimento, desse estudo que você tinha com ele, como que está hoje o seu relacionamento com o pastor Eliseu? Sim, eu ainda tenho conversado com o pastor Eliseu de vez em quando, né? Não é todo dia que eu converso com ele, porém, eu posso agora chamar de meu amigo, né? Não é um relacionamento. Claro que ciclos se iniciam, ciclos terminam, porém é um amigo querido e que eu amo a vida dele, tanto da esposa dele, a pastora Luana, e a família dele. Deus abençoe sempre eles, viu? Um amigo querido. Falando de pregação, diante dessas polêmicas que surgiram, tem alguma fala sua, alguma pregação que você se arrepende? Bem, o meu arrependimento, Fábio, é da forma que eu me expressei, né? Claro que todos os pregadores um dia já errou, né? Como todo cantor um dia já desafinou e por aí vai, é fadado o erro ao ser humano. Eu me arrependo, Fábio, de um dia ter chegado no altar e ter falado assim: o meu pastor é Jesus, está amarrado. Mas não pelo sentido, mas pela forma que eu disse aquilo. Eu fui na intenção de defender aquilo que a igreja sempre defendeu, que o crente ele deve estar participando do culto de ceia, ter pastor, ser dizimista. Ele está participando do culto. E como 1 Coríntios 12 diz que o corpo ele não pode ser todo de orelha. Porque como você olharia? O corpo não pode ser feito todo de olhos, porque como você ouviria? Ou seja, não é exemplo um crente, um cristão está fora da igreja, não está congregando. E quando eu assumi a tribuna e disse aquilo, não foi na intenção de desrespeitar o altar, de desrespeitar o nosso Deus. Foi na intenção de defender aquilo que nós sempre defendemos. Me interpretar errado. E eu entendi também que houve excesso da minha parte. Então, eu posso ter esse tempo. A você que se sente ofendido, o meu pedido é de perdão. Eu perdoo aqueles que teve excesso comigo, me chamaram de anticristo e por aí vai. E não é tempo de ficar remoendo as mágoas. Mas se você se sentir ofendido pela minha parte, eu quero dizer que eu não sou esse monstro que as pessoas desenharam. Eu sou um menino de 15 anos de idade que está tomando umas pancadas e está aprendendo. Porém, eu me arrependo de muita coisa que eu disse. Mas como um dia após outro, a Bíblia diz que é de glória em glória. Então, sempre depois de uma noite vem uma manhã. Então, sempre depois de um tombo, a gente vai se colocar de joelho. O justo vai cair 7 vezes, mas de nenhum ele vai ficar prostrado. O Brasil agora quer saber o que significa a frase "Of the King, the Power". Ai, gente. Não, é "Of the King, the Power, the man the best". Faltou the man the best. Gente, ali foi uma profecia que eu estava entregando para um casal que ia para a América, né? Era uma profecia voltada à nação dos Estados Unidos. E quando eu estava entregando a profecia, eu lembrei que o pastor Marcinho falou essa frase. E eu falei assim, por que não usar agora, né? É uma frase em inglês, não tem nada de língua estranha ali. É uma frase em inglês. E disse "Of the King, the Power", né? E "Off", desligado, "the King", o rei, "the Power", poder. Um contexto fora de contexto. Mas juntou ali um compilado de falas em inglês que eu mencionei referindo-se à profecia, né, que eu entreguei para eles. E claro que toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Mas nada que fira o âmbito da igreja. É claro que é errado a pessoa pegar isso num culto e tirar como deboche, né?
não só a fala, mas a profecia, né? Porque não prestaram atenção na profecia, prestaram atenção nessa fala. Então fizeram chacota, memes, tudo quanto tipo de coisas para poder debochar da nossa fé. Mas não foi nada ali intencional, programado, é que eu lembrei na hora e quis falar. E soltei. Off the King Power. Podia soltar de latim, hebraico, italiano, mas... Poliglota, já tá virando poliglota. Você com certeza acompanha as redes sociais e viu a quantidade de memes, de vídeos que as pessoas fizeram na rua, no shopping. Alguém passa e brinca com você. Ô profeta, The King, The Power. Como é que você reage a isso? Bom, assim, eu reajo com carinho. Claro que eu não vou maltratar ninguém, né? Ali Claro que tem pessoas que tiram foto comigo e depois postam na rede social, zoando, brincando e tal. Mas toda brincadeira que ela é saudável, ela é bem-vinda, né? Agora, aquilo que passa dos limites, né, dos excessos, eu tive 2 casos. Um foi hoje. Eu fui num restaurante comer, aí parou 2 carros. Eu tinha saído do carro, parou 2 carros. Um falou, ô The King, a outra atrás, The Power, né? Juntou. Aí eles desceram do carro, eu tirei foto com eles, dei risada a beça. Porque eu gosto de estar com o público, eu gosto de falar com as pessoas. Quando brinca, às vezes sempre. Agora, claro que sem ofender. Agora tem aquelas coisas que são ofensas, né? Como me parou um rapaz esses dias na rua e veio com uma série de acusações à minha pessoa. Olha, por que você é tão novo e já é um pilantra? E ele disse pra mim no meio da rua isso, né? Por que você é tão novo e já é um pilantra? Então, e ele falou aquilo dando risada como se fosse a maior normalidade. Pra ele, às vezes, pode ser normal, pra mim, não. Então, claro que toda brincadeira vinda de bom gosto, né, de âmbito saudável, claro que vai ser aceita e eu vou brincar com você, aquela normal, como eu sempre faço. Porém, aquela que vem revestida de maldade, de contaminação, claro que no final vai dar ruim, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que falam mal de você, que criticam a sua forma de pregar? Bom, eu entendo assim, né? Cada pessoa, ela tem o seu gosto. Embora a igreja virou um tipo de cardápio, né? As pessoas escolhem os pregadores. E cada pregador tem o seu público. Eu tenho o meu, o pastor Eliseu, o Marcos, o Renan, todos eles têm o seu público. Agora, a forma de pregar. Quando eu não gosto de ouvir alguém, eu não ouço mais aquela pessoa. Não preciso defamar, denegrir a imagem dela, criticar de forma alguma. Porque erros se consertam. Jeito, não. Tem pessoas que sempre tiveram o seu jeito a vida inteira. E eu tenho o meu, tá? Agora sim, tem pessoas que não é porque não gostam de alguma coisa sua, é porque simplesmente não gostam de você, como diz no ditado, o santo não bateu, né? Então, não vão, como falaram de mim, criticar o meu cabelo, o meu dente, né? As lentes que eu coloquei. Eu não coloquei com dinheiro de ninguém, eu ganhei as lentes, né? Então, não foi eu pegando dinheiro de ninguém, paguei, não. Eu ganhei as lentes, fiz uma publi, né, digamos assim, e coloquei as lentes no meu dente, na minha boca, né? O cabelo é o meu corte de cabelo, eu uso pra trás mesmo, tipo, né? Oi. Então, assim, é o meu corte de cabelo, né? Agora, as pessoas usam isso para ofender, né? Então, quem não gosta de você não vai continuar gostando, seja você fazendo bem ou fazendo mal. É porque ela simplesmente não gosta da sua pessoa. Infelizmente, quem tem a mente cauterizada, a gente não pode reverter isso, né? Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldades de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Então assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um The King lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né? Então,
foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje em eventos, mães me param, Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio para cima de mim, mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso, apenas disse, quando eu era menino, Paulo disse, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, e todo menino não pode se, embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então às vezes vai escapulir aqui um erro, né, alguma coisa mal interpretada, mas Deus fez um milagre na minha vida, mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso, até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Tiago. Mas realmente houve a cura, houve um milagre. Exatamente, houve uma cura, houve um milagre. Por que os seus pais, né, não se manifestaram, não se pronunciaram em relação aos ataques que você vem sofrendo? Bem, Juliana, Jaqueline, tá vendo? Jaqueline, bem, os meus pais, meu pai não é crente, né, de conhecimento de todos. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também psicologicamente. E eu tento, com a ajuda de pastores, de irmãos, proteger eles dessas. Eu sei que os pais que protegem os filhos, né? Mas a gente se encontra num momento delicado, né? Eles me protegem com carinho, amor. Quando eu chego de viagem em casa, a primeira coisa que eu faço é deitar no colo da minha mãe e do meu pai. Eu amo estar com eles. Saio com eles, viajo. Só que a minha vida particular não se posta. Quem me acompanha nas redes sociais, eu não posso sair. A única coisa que eu posso é quando às vezes eu estou no aeroporto, quando eu estou no hotel ou quando eu estou na igreja. Eu não gosto de expor a minha vida particular. Mas eles não estão num momento apropriado ainda para falar, mas eu acredito que se eles mudarem de ideia, eles vão se falar, vão se pronunciar. Mas é mais por isso mesmo. Você falou sobre a sua vida particular, que você não gosta de mostrar para as pessoas. Mas muita gente tem a curiosidade. Como que é o Miguel no dia a dia? Porque saiu em alguns portais de notícias que você tinha comprado carros de luxo, casa de milhões, né? Você vai andar no meu Rolls Royce. Você vai andar no meu iate. Então, como que é a vida do Miguel, o dia a dia do Miguel? Como é que é? Você acorda desse jeito que você tá, com o cabelo arrumado, com esse terno? Você dorme de terno? Amarrado. Ô Fábio, deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa comum, eu sou muito brincalhão. Vocês viram aqui, né? Sou muito brincalhão. Primeiro, ele falou que é palmeirense, eu já não gosto dele. Gente, eu sou corintiano. Eu brinco sim de bola. Brinco de boneca. De boneca não. Brinco de bola. Brinco com os meus amigos, né? É claro que eu sempre cresci na igreja, né? Então, algumas coisas que não é de diário de um menino que não anda na igreja fazer. Agora sim, eu converso muito. É claro que o meu hobby é diferente do hobby. Eu gosto de conversar, eu gosto de papear, eu gosto de jogar conversa, eu gosto de estar no meio de pastores, no meio de pessoas que são sábias, né? E claro que a gente sai ali, uma brincadeira, alguma coisa. Eu sou o Miguel, eu sou um menino. Atrás desse paletó, dessa gravata, tem um menino de 15 anos de idade, né? Atrás do missionário Miguel Oliveira, atrás do profeta, atrás de qualquer outra coisa. Eu sou um menino, uma criança, digamos assim, que eu tô entrando na adolescência. Brinco, sou brincalhão, não sou essa conversa que sou arrogante, não. Só passar por onde eu passei e perguntar como que eu tratei o povo, é fácil, né? Então, eu brinco, mas em cima do altar eu entendo que já passou muito palhaço, não precisa de mais um. Então, eu adoto uma postura, né, séria em cima do altar. Então, mas não é porque as pessoas me viram num corte, me pregando tal tudo, que eu sou aquilo, né? É claro que eu sou uma pessoa normal, uso bermuda, né? Pecado não, né? Eu acredito que não. Sei, mas arrumar problema, hein? Tem que ver com o seu pastor, né? O que você acha, pastor Marcinho? O que o pastor Marcinho vai falar? Mas na verdade, assim, a pergunta é relacionada ao como que é a sua vida. Se você ainda mora na mesma casa, se você frequenta os mesmos lugares, ou mudou alguma coisa
depois que você começou a viajar, começou a pregar com muitas agendas, né? Bom, é claro que a nossa rotina sempre muda, né? Por causa das agendas, né? Correria. Mas é mentira que eu tenho um caso de 8 milhões. Mentira que eu tenho... qual é o nome do carro? Hor. Isso é um cachorro, né? Hor. Iate. Ó, eu tenho uma capela. Uma capela de oração climatizada. E ó, eu tenho um iate. Redentor dos mares com destino à salvação. Irmãos, é conversa. E tem gente que acredita nisso, né? Mas isso tudo é mentira. É claro que eu tenho minha casinha, né? Não tenho meu carro ainda, mas Deus vai dar em nome de Jesus. Tenho minha casa, frequento, claro, eu amo estar em praça, né? Claro que agora com esse estouro, né? Eu não consigo estar nos mesmos lugares onde tem muita aglomeração por causa que tem pessoas que são maldosas na rede social para fazer questão de segurança. Mas eu passeio muito, né? Sempre quando eu tô viajando, né? Como alguém disse, agenda não é turismo e tal. Mas eu sempre gosto de conhecer. Quando eu vim aqui em Santa Catarina pela primeira vez, eu fui em Florianópolis, no pastor Joab Miranda. Um beijo, um negão abençoado. E eu falei, pastor, me leva para conhecer aqui, né, a cidade. E ele me levou e tal. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui pregar, eu quis conhecer Copacabana, né? E acabei pegando ali num patinete, subi em cima do patinete e quando foi cair, quebrei o dedo do pé, fui parar no Miguel Couto. Então, é claro que eu tenho receio, né, por causa dessas coisas, mas eu sou uma pessoa normal. Mudou, claro, a rotina, né? É uma loucura, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Vamos agora falar de política. Você gosta da política, você estuda, busca informações, e você já pensou se você pretende, se quer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro, sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, eu adoro a política, desde 1932 até nós, que assumiu Getúlio Vargas, aí depois ficou de 32 até 45, aí assumiu Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas voltou ao braço do povo em 1951, ficou até o dia 24 de agosto de 1954, que se suicidou no Palácio Catete, antiga sede do governo federal no Rio de Janeiro. Aí veio o Juscelino Kubitschek, que prometeu construir 50 anos em 5, aí veio o Jânio Quadros, veio a ditadura, veio o Tranquilo, que morreu com problema no apêndice, aí veio o Sarney, aí depois veio o Collor, aí veio o Itamar, aí veio o FHC, veio o companheiro, aí veio a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. A história política, é claro que é um eventual, que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda, mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer com as nossas crianças. Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade, para depois alguém não pegar e registrar em cartório, que eu disse que não é. Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque, que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo. Mas é um sonho. Mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história. E com fé em Deus eu vou chegar lá em nome de Jesus.